liberado. Quando a pessoa vai para fazer o visto, ele faz uma entrevista, o cara está ali para pegar o visto, para dar ou não, eles fazem uma entrevista. Eles querem saber se você tem dinheiro, onde você está levando dinheiro, porque a maioria das pessoas fala que vai a passeio. Não pode, é lícito a pessoa ir passear nos Estados Unidos. Ela só tem que provar que realmente ela está indo para isso. Então, elas fazem isso e pegam, tem que comprar passagem de volta, por isso que é caro. Digamos que a passagem para ir é 3 mil, tem que comprar 6 mil, muito de volta. Por que você tem que comprar aí de volta? Porque você vai ficar lá, vai comprar para voltar? Então, é por isso que é caro ir. Tem que comprar a ida e a volta. Aí você chega lá e volta, tem que comprar a passagem de volta. Essa passagem de volta ela tem validade. O visto tem validade. Eu sou um brasileiro pego lá e o visto dele venceu, a passagem venceu, ele é deportado. Preso, trazido para cá e deportado. Então, o cidadão judeu, eles estavam debaixo de Roma. Havia umas leis, uns encargos que o judeu tinha que pagar. Por exemplo, havia uma lei romana em que qualquer cidadão romano, ele podia obrigar um judeu a carregar sua bagagem por uma milha. Nada é por acaso. Por que uma milha? É a distância exata que um judeu podia andar no sábado. Mais do que isso não poderia. Então, imagine que você saiu do mercado, você é um romano, e passa um judeu, porque a roupa deles mostrava que eles eram. Se vestir diferente. Talvez daí tirar esse negócio de crente tem que se vestir diferente do mundo, né? Ué? Eu acho que tudo tem que ter um bom senso. Não dá. Mais. Burca, né? Tudo tem que ter um bom senso. Eu acho que o cristão ele não pode. Só um minutinho, irmão. Deixa eu responder essa frase. O cristão ele não pode se igualar ao mundo, mas também não precisa ser uma pessoa extraterrestre. Tem que ser aquela, tipo assim, você vai na praia, tem que estar de terno e gravata na praia, né? Então, mas assim, a Bíblia diz que ele se vestiu de forma diferente, os samaritanos se vestiu de forma diferente. Então, qualquer cidadão romano podia chegar com as suas compras ali, parar um judeu e falar assim: ei, carrega minhas contas aqui. Era isso. E eles tinham que fazer, porque se não fizesse, eles chamavam um guarda, um soldado, o cara era castigado. Estavam debaixo do domínio de Roma. Mas se o cidadão romano morasse mais que 2 milhas, ele obrigava o outro a carregar mais uma milha. Acabou aqui, acabou a corrida. Acabou aqui, vou deixar aqui. Pega outra aí, vem cá você. Carrega agora mais uma milha. Irmão, era assim que funcionava. Pastor, como é que você sabe disso? É por isso que Jesus vai dizer assim: se te obrigarem a carregar uma milha, vai por ele 2. Daí que vem esse versículo, Jesus dizendo assim: vai além, faz mais. Está vendo como é que a Bíblia vai te mostrando que você é certo? Então, a revolta dos judeus era que os judeus, os israelitas, os próprios israelitas, os próprios judeus, estavam cobrando impostos do seu povo. Imagine, irmão, você tem uma loja, está na dificuldade de pagar suas contas, você ainda não conseguiu legalizar sua empresa, sua lojinha, sua mercearia. Você está orando a Deus para que o fiscal da prefeitura não bate lá e te peça uma varada.
Por quê? Porque se pedir o alvará, você vai ter que pagar, vai ter que fechar o negócio. Aí você está ali naquela situação difícil. Aí chega alguém na sua porta, aí você olha, quem está chamando? É da prefeitura. Aí quando você olha, é seu parente. Ah, primo fulano de tal, tio fulano de tal. Ele fala, alvará. O que você sentiria nessa hora? Mal você de mim. Né? Era isso que ele sentiu. Era isso que ele sentiu. Mas havia regalias. Era um emprego normal. Tinha privilégio para eles fazerem esse trabalho. Jesus passa dali e viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse que segue-me. E ele levantando-se o seguiu. Fico preocupado, só isso. Pegar a criança, pegar um carro de frente. Quem está ali pode pegar. Encontrar as crianças um ônibus de frente, é tão bom. Senhor, usou. Fala, segue-me. Ele larga tudo e seguiu. Que poder é esse que Jesus tinha de convencer Mateus, que tinha um emprego dos sonhos? Se fosse o dia de hoje, Mateus ele era fiscal da Receita Federal, ganhando seus 14, 15 mil reais por mês. Que poder é esse que Jesus tinha de chegar e falar assim, Mateus, vem aí, segue, ele largar tudo e seguir Jesus? Assim, só por esse versículo, por essa passagem, você não consegue ter essa informação. Mas tudo indica que o próprio Mateus tinha no coração uma chamada. E essa chamada de Jesus impactou, conectou com aquilo que estava dentro dele. E esse Mateus, é ele que vai escrever esse livro da biografia de Jesus. Não foram todos os apóstolos que escreveram o livro. Tem uns que quase não ouvem falar dele. Mas Mateus, ouvindo a voz, deixou tudo para seguir Jesus. E aconteceu que, estando ele em casa, aí já muda a cena, estando sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Está vendo? Lugar de pecador é junto com Jesus. Por que publicanos? Publicanos são as pessoas que cobravam os impostos dos judeus. Então, os judeus eles tinham raiva dos publicanos. E os fariseus, quem eram os fariseus? Eram pessoas extremamente disciplinadas acerca da lei de Deus. Eram pessoas que se voltaram totalmente para obedecer a lei de Deus. Eles eram pessoas separadas, castas. Eles não tinham cargo eclesiástico. Eles não eram como os sacerdotes, como os levitas. Eles eram pessoas comuns que se reuniram e se decidiram se dedicar a estudar as Escrituras, a lei de Deus e aplicá-las no mais alto grau de obediência. Toda vez que você for ouvir no Evangelho falar dos fariseus, vai ter uma conotação negativa, porque Jesus vai repreendê-los aspramente
Não pela maneira deles serem, mas pela hipocrisia deles. Porque não é errado a pessoa ser separada. Não é errado a pessoa ser uma pessoa que quer acertar. Se você tem no coração de ser uma pessoa correta, acertar, você não quer errar, você quer ter o maior nível de obediência, isso não é nada. Errado é você achar que por causa disso, você é melhor que as outras pessoas. Por exemplo, eu respeito muito pessoas que às vezes elas são extremamente honestas. Só que às vezes tem um certo tipo de honestidade que beira a loucura. Mas eu respeito. Pastor, como assim? É porque tem coisa que não é errado, mas a pessoa abre mão porque ela entende que é errado. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é extremamente honesta. E o dono da empresa que ela trabalha, no momento que ela ia fazer hora extra, ela só podia fazer hora extra se ele pagasse para ela o aplicativo por ir embora. E aí, ele falou, não, eu preciso ser fico, porque eu preciso terminar essa tarefa aqui, eu tenho que entregar o serviço para o cliente. E ele foi, simulou a corrida, quanto estava dando a corrida, deu lá R$40 a corrida. Acho que era 48, ou coisa assim, 44, não estou lembrado bem, era em torno de 40 para 50 reais. Ele foi, toma aqui 50 reais. Aí quando ela acabou de fazer o serviço, ela me procurou, ela estava achando o aplicativo, ela me ligou. Aí ela falou assim, 50 dá para ir? Porque o patrão que fez a simulação está dando em torno de 44, 48. Eu falei, quanto que ele te deu? Ele me deu 50. É para pagar o aplicativo? É, não dá para ir. Chegou lá, quando ela foi me pagar, eu falei assim, eu vou te dar um desconto para você. De quem é o dinheiro? É seu ou do patrão? Hã? Dela, gente. Ele deu para ela. Ou se for de ônibus. Ela tem que devolver o dinheiro para ele? Não, ele deu para ela como? Está vendo como é que eu trabalho com a mente de vocês? E se eu não quisesse cobrar nada, tinha que devolver o dinheiro para o patrão? Viu? Pastor, então nessa aí. É isso. Eu respeito. Aí se você não cobrasse, ela ia devolver. Aí eu falei para ela assim, se você for devolver, eu vou cobrar o valor. Entendeu? Porque às vezes eu quero te abençoar, não outra pessoa. Exatamente. A bênção está sobre você, não sobre o outro. E pede a bênção. Irmão, tem uma frequência do universo que muitas das coisas ela vem para você, se você rejeitar, ela vai embora. Aí a pessoa pensa que, nossa, sou desonesto. Às vezes a gente pega uma bênção para Deus, aí a bênção chega e você não está vendo ela do seu lado. O fato de você não receber, faz ela te perder. Então esses fariseus, eles eram pessoas extremamente obedientes à lei de Deus. E eles eram também pessoas que estavam contra tudo que Jesus fazia. Por quê? Porque mesmo com aquele nível de santidade, separação, não conseguiam fazer os milagres que Jesus fazia. Irmão, quanto mais você for abençoado, mais você vai atrair inveja das pessoas. Se você não quer ter inveja de ninguém, fique na pobreza. Ninguém vai ficar com raiva de você. Quanto mais você cresce, mais evolui, mais as pessoas falam Você mal tem que de se você. preparar. Ou Quanto falam, mais abençoado você for, mais invejado você vai ser.
Ou falar que Se você. você não aguenta ser perseguido, fala, Senhor, não me abençoe, deixa eu aqui na miséria. Eu já estou acostumado com isso já. Mas a gente fala assim, poxa, eu não estou fazendo nada. Você não está entendendo. Só por você ser quem você é, você já atrai a raiva do diabo. É, Deus. Não viraram a cara pra mim, vai. Graças a Deus. Não quer falar comigo, eu tô nem aí, Tranquilo. Eu falo assim, pega a senha. Senha de senha. Entra na fila. Tem um terço do inferno. Um terço dos anjos que se rebelaram, a terça parte dos anjos estão no filho do diabo. Pega cada um de lugar. Porque antes de você me odiar, já é o diabo. Irmão, às vezes essa raiva ela se levanta em pessoas que estão próximas de você. Te rodeia. A bênção, ela tanto atrai a inveja, quanto atrai também outros tipos de pessoas. Tem que saber. Porque não tem como, ó, olha o que ele disse, não tem como esconder uma lâmpada e colocar onde? Debaixo da mesa. Todo aquele que acende uma lâmpada, coloca onde? Em cima. Quando Deus te abençoar, é notório, vai aparecer. Glória a Deus. Você pode até querer esconder. Olha, Deus diz, não tem como. Aleluia, Jesus. Durante o período de tempo eu quis esconder algumas coisas que Deus estava me dando, mas eu vou esconder para ninguém ver. Não tem como, irmão. Ela aparece. Verdade. E aí que é bonito, porque quando você não fala, Deus publicamente, olha o que a Bíblia diz. Quando você for orar, entra no teu quarto e ora em secreto ao teu Pai, que ouve a tua oração em secreto e te recompensará publicamente. Antigamente eu não conhecia Deus, eu falava assim, poxa, assim, fulano se levantou contra mim, fulano está me perseguindo, fulano me odeia, mata ele assim. Oração de crente. Como é que é? Bessocumba. Tem a macumba e tem a bessocumba. Oração do crente. Eu falava assim, bota uma doença nele, meu pai. Derruba ele. Aí eu descobri que as pessoas que me perseguem, que me odeiam, Deus ama ela. E olha o que o Senhor fala, não vos vingueis a vós mesmos, antes dei lugar à minha ira, porque eu, Senhor, me vingo. Pesado, hein? A vingança é minha do Senhor. E como é que Deus se vinga da pessoa que te odeia e te persegue? Te abençoando. Isso aí, ó. Ela Ele te abençoa mais, porque, irmão, não tem coisa mais dolorida para a pessoa que te odeia e te ver melhor. Deus maravilhoso. Quanto mais ele te persegue, quanto mais mal ele fala de você, mais Deus vai fazer você crescer. Você está tão assim, vai crescendo cada vez mais, que ele fala assim, meu Deus, como que consegue? Porque as pessoas não conseguem entender o que Deus faz na sua vida. Pastor, isso aí que o senhor fala, quando fala em crescer, não é só financeiramente, né? É na sua vida conjugal, é na sua vida com seu filho, com sua mãe, com sua família. Tipo assim, é uma coisa que a família, que a gente vai tendo, que não só financeiramente, e quem está em volta não gosta e não tem isso, é onde a igreja só vai caindo. É verdade. A prosperidade é crescimento em todas as áreas. Isso aí, é isso aí. Tem a ver com dinheiro? Tem, também. Mas tem gente que tem dinheiro e não é próspera. Isso aí, isso. Entendeu? Irmãos,
A gente carrega uma energia dentro de nós, você não vê, mas a pessoa do outro lado vê. Glória a Deus. Sei. Ela sente que você tem uma energia. Glória. A bênção, ela é uma unção que está sobre nós. E mesmo que a pessoa queira te tocar, ela não consegue. Ela pode falar mal, mas ela não consegue te tocar. O fato de ela não te tocar, isso, ela percebe isso. Verdade. Então, ela vai ver você alegre, feliz, É Deus. saudável, prosperando, crescendo em todos os níveis. Glória de Deus. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que Jacó, Abraão, eles prosperaram em época de crise. E os filisteus, eles invejaram a prosperidade de Isaac. Invejaram a prosperidade de Abraão. Invejaram, a Bíblia diz, esse texto, eles invejaram. E a inveja, ela é uma energia. Entendeu? Então você que não tem inteligência emocional, não suporta que os outros falam mal de você, você precisa tratar isso. Por quê? Porque você não pode ser abençoado então. Você tem que tratar isso. Você tem que saber que a pessoa vai ter inveja. Você tem que saber que a pessoa vai falar mal. E isso está revelando que o quê? Que Deus colocou em cima. Ninguém tem inveja, ninguém tem embaixo. Quando você vê que alguém está com inveja, está falando mal de você, você fala assim, então ela está me vendo em cima dela. Jesus, tu és maravilhoso. Ninguém que está abaixo de você, você tem inveja dele. Assim, tem uma possibilidade de isso acontecer, mas é só pela influência demoníaca. Porque Davi teve inveja de Urias, da esposa de Urias. Ele era assim, né? Isso assim, é uma influência demoníaca muito grande. Isso aí é troca de posição. Tem mãe que tem inveja da filha. Não, tem. Irmão, isso aí estava tão bom. É a bateria? Você sabe como que o diabo fez para se rebelar contra Deus? Quem lembra? Como que o Lúcifer ele se rebelou contra Deus? Porque a Bíblia diz assim, porque a gente acha que o diabo fez uma coisa só. Tem gente que acha que o diabo só cometeu um pecado. Mas a Bíblia diz assim, pela multidão do teu comércio. Pela multidão do teu comércio. O que o diabo fez para se levantar contra Deus? Porque ele vai dizer, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus, do Altíssimo. Lá está ele. E como é que ele se rebelou contra Deus? Porque a Bíblia diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos. Como é que ele fez isso? Você sabe? Aí, ó. Ele chegou, por exemplo, uma outra hora dessa a gente vai fazer isso com mais calma. Mas ele não era o pior, tá? Havia outros espíritos, outros anjos, pior do que ele. Ele não foi o pior. Fizeram a votação lá e caiu, como os outros não fizeram, aí veio ele, para ele ser o diabo. Mas tinha gente pior do que ele, gente em posições melhores do que ele. Mas aí caiu sobre ele. Ele não arrastou a terça parte de todos os anjos de Deus. Ele arrastou a terça parte dos anjos que estavam debaixo do comando dele. Porque ele habitava aqui na terra. Essa terra que nós estamos é o segundo Éden. Diga comigo assim, a terra que nós estamos é o segundo Éden. Tem o primeiro Éden, o Éden de Lúcifer. O segundo Éden, o Éden de Adão. O terceiro Éden é o Éden de Cristo. Então não tem três céus? Tem três serras também. Ó.
doutrina, ela é tripartida. Toda doutrina é tripartida, certo? São 3. Então, o primeiro L, o L de Lúcifer. O segundo de Adão. E o terceiro? De Cristo. Por que 3 batismos? Entendeu? 3 céus. É tripartido. O primeiro é o de Lúcifer. E ele, com a rebelião de Lúcifer, foi o quê? Destruído. E como é que Deus destruiu o primeiro? Com água. Teve um dilúvio aqui também. Foi a queda dele que derrubou os dinossauros. Teve 2 dilúvios. Se você ler Gênesis com muito cuidado, você vai ver que Deus vai reconstruir, recriar a terra, tirando ela da água. Irmão, não é à toa que dentro do ventre da mulher, a criança está protegida por água. Você nunca percebeu isso? Não? Todo nascimento tem que vir o quê? Tirado da água. É por isso que o ventre da mulher tem um líquido da placenta que protege o bebê. Toda criança, ele nasce tirado da água. Por isso que você vai batizar, para você ser tirado da água, o novo nascimento. Isso é bíblico. Alguém já tinha ouvido isso? Então, primeiro, teve o primeiro dilúvio. Foi esse dilúvio que matou? Não, Lúcifer não. Os dinossauros. Aí, tudo se fez treva. Aí Deus vai recriar a terra. E aí vai tirar a terra da onde? Das águas. Aí aqui vai ter o segundo dilúvio, que para nós era o primeiro, que é o dilúvio de Noé. Aí aqui vai matar os gigantes, filhos dos anjos que se rebelaram. Houve uma segunda rebelião, a primeira com Lúcifer, a segunda de Lúcifer, que a primeira eles se rebelam contra Deus com Lúcifer, depois eles se rebelam contra Deus de Lúcifer, que eles também não precisaram ficar debaixo da ordem de Lúcifer. E aí eles vão fazer mais coisas erradas, tendo relações com as mulheres. Essa relação que eles vão ter com as mulheres vão nascer os seres híbridos. Esses seres híbridos eram o quê? Quando você assistir na televisão, esse negócio de super-herói, metade homem, metade divino, isso é de lá que é tirado. A mitologia está cheia disso. O que é o super-homem, por exemplo? Ele é metade Deus, metade homem. É uma forma divina, mas ele também vem de outro país, de outro planeta. Então, os anjos que se rebelaram com Lúcifer, então, deixa eu só voltar aqui no Lúcifer, ele estava aqui. Essa terra era a terra mineral. Aonde havia as pedras preciosas. Quando você ouvir falar dele, você vai ver assim, ó. Esse estava sobre pedras afogueadas, pedras de fogo. Todo tesouro, diamante, rubi, estava aqui. Era onde ele habitava. Ele era o sacerdote dessa terra, da primeira terra. Isso aqui antes de Adão, tá? Antes de Adão. E aí, ele não habitava no céu. A gente acha que ele caiu no céu, ele não caiu no céu. Ele não habitava lá. Pastor, ele caiu, mas ele não morava lá no céu. Ele morava aqui na terra. E aqui ele comandava um exército, né? Tem outro nome que a Bíblia chama. Não, tem outro nome que chama os anjos. A gente chama de igreja, é comunidade, né? As comunidades, as cidades, que a gente fala de cidades, são tudo famílias de anjos. Qual é a função desses anjos? Eles
trabalhavam para fazer essas pedras afogueadas, pedras de fogo. O trabalho deles era levar essas pedras de fogo, colocar no terceiro trono, porque essas pedras de fogo as alimentam o trono de Deus. Então essa história de servir já veio de muito tempo. O que o Lúcio fez? Ele vai ter uma história que ele vai ver um trono. Deus vai colocar, e toda vez que ele chegava lá, ele só via um trono. Vai chegar um momento que Deus vai colocar o segundo trono. São 26 tronos que tem em cima do céu. O céu de Deus. Deus escondeu na sala dos tronos os outros tronos. Então só tinha um trono, o trono do Pai. Cristo não era descoberto por eles. Cristo estava escondido dentro de Deus. Todas as vezes que os anjos viam, só viu o quê? Deus Pai. De quem era o trono? Era do Filho. Mas os anjos não sabiam que Deus tinha um filho. Então quando Lúcio chegou lá, que ele viu o trono, por que ele viu o trono? Como os anjos ficou sabendo que Jesus ia nascer? Oi? Como que os anjos ficou sabendo, os anjos do lado de Deus, ficou sabendo que Jesus ia nascer, né, de uma mulher e tal. Depois que a Eva vai comer o fruto, aí vai ter uma profecia, dizendo assim: eu colocarei amizade entre ti, entre a mulher e a tua semente. Essa te pisará o calcanhar, te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. Essa profecia revelava que Deus ia tirar de dentro de uma mulher um que venceria o diabo. Todas as vezes que uma mulher nascia um menino, o diabo sempre achava o quê? É ele. Quando nasceu Caim, o que o diabo achou? É ele. Por isso que Caim vai pecar. Porque sempre o diabo, quando olhar para um escolhido de Deus, ele vai tentar derrubar. Irmão, é desde o Éden, por causa da profecia que Deus disse: quando a mulher vai errar, eles vão comer do fruto proibido, vai ter a sentença. Qual é a profecia que Deus vai dizer? Eu não vou te ferir, não. Deus podia destruir a serpente. Ele vai dizer o quê? Dela, da mulher que tu enganaste, vai nascer um. Ele vai pisar na tua cabeça. Você vai persegui-lo, vai virar o calcanhar, mas ele virar a cabeça. Todas as vezes que a mulher, porque Eva já tinha tido crianças, meninas. Antes de ter Caim e Abel, Eva já tinha tido relação com Adão e tinha tido meninas. Ela já tinha filho. Pastor, como é que você sabe que Eva tinha tido meninas? Só se você perguntar. Isso aqui vale uma oferta. Oi? Isso aqui vale uma oferta. Você tem que me perguntar, pastor, como assim? Como o senhor sabe, a gente não sabe. Porque Deus vai dizer para Eva: multiplicarei a dor do teu parto. Ninguém se multiplica do zero, irmão. Se ela nunca tinha tido dor, como é que Deus ia multiplicar? Ela já tinha tido dor no parto das meninas, entendeu? Mas nunca tinha tido menino. Quando nasce o menino, ela vai glorificar Caim. Quem foi que o diabo tentou? Caim. De que forma? Por inveja. E vai ter o primeiro homicídio. Então, toda vez que nascia um menino, pode perceber, desde Moisés, todos os homens que Deus separava para ser eles, o diabo ia derrubar. E ele foi conseguindo derrubar, até chegar Jesus. Então, em Jesus ele quer derrotar, porque não conseguiu derrubar. Jesus venceu o diabo, irmão, não foi na cruz. Foi quando ele foi batizado. Porque do 0 aos 30 anos ele nunca pegou. Ali no batismo nasce o cordeiro para tirar o pecado do mundo. Agora voltando aqui para ele. Então Lúcio vai ter no coração dele, por causa da beleza dele, que ele tinha, ele vai sentir no coração se rebelar contra Deus. Ele vai subir no trono de Deus lá, no terceiro céu, e vai ter lá um segundo trono. O que ele pensou? É para mim. Agora, por que Deus mostrou o trono para ele?
Isso aí. Todas as vezes que no teu coração surgiu um desejo que Deus é contra, Deus potencializa. Como? Brotou um desejo de pecar, de adulterar, Deus potencializa. Bota uma mulher bem bonita na sua frente. É isso aí. Para provar teu coração, revela quem tu és. Então, é por isso que você tem que guardar o coração. Surgiu uma maldade no coração, Deus vai potencializar que revele logo. Porque o mistério do homem é esconder, o de Deus é revelar. Quando surgiu no coração dele o desejo de ser Deus, o que Deus fez? Potencializou. Revela logo, colocou o trono. Mas por que Deus não matou ele logo de cara? Irmão, por uma coisa muito simples. Muito simples mesmo. Isso aqui, ó. Exatamente. Havia no peito de Lúcifer um peitoral com pedras preciosas, 12 pedras. Era a cobertura espiritual. Deus não pode ferir alguém que está debaixo de cobertura. Por que é importante você estar dentro da igreja debaixo do pastor? Porque você está coberto por uma proteção. Por que o diabo não pode tocar? Por causa da cobertura. Quando você dizima, está debaixo de cobertura. Quando você oferta, está debaixo de cobertura. Quando você vem para o culto, está debaixo de cobertura. O diabo, ele quer fazer o mal, mas ele não pode. Ele não pode tocar. Nem Deus pode tocar no diabo. Enquanto ele estivesse debaixo de cobertura. Porque Deus não pode contra Deus. É um princípio isso. Deus não pode lutar contra Deus. Então, se Deus colocou a cobertura nele, o que Deus vai fazer? Não posso fazer nada. Enquanto ele não sair debaixo da minha cobertura, eu não posso tocar. Isso é um princípio, porque quando Balaão ele foi pago para fazer um encantamento para destruir Israel, ele vai dizer: Deus não pode lutar contra Deus, eles estão protegidos. Como é que eu faço? Olha o cara que pagou o Balaão. O que a gente pode fazer? Faz o povo pecar. Se o povo pecar, ele sai debaixo da cobertura. Você não precisa fazer nada, o próprio Deus vai ferir. Aí o que aconteceu? Deus potencializa no coração do diabo o desejo de quê? Dele ser Deus. Deus não tirou, irmão, Deus potencializou. Quando você fala assim, Senhor, estou desanimado, desculpa a igreja mais não. Você pensa que Deus vem e te acorda? Ele potencializa. Então sai logo. Como não? Deus não te impede, irmão. Deus não te impede. Aí vai dizer assim, eu vou dizer assim, no dia da tua luta, não se mostre fraco, para que eu não te enfraqueça. Então, quando o diabo resolveu ser diabo, ele era um anjo de luz, surgiu no coração tomar a posição do irmão, não era errado ele querer ser Deus. Se ele quisesse colocar um trono do lado do trono de Deus, não era errado. Mas olha o que ele disse: colocarei o meu trono acima das estrelas. Porque ele olhou, irmão, tem coisa que Deus faz de propósito. Porque no trono, imagina que Deus está no trono, nas cadeiras de céu. Imagina que o ventilador seja os serafins. Ninguém estava acima de Deus, mas Deus colocou o quê? Seres acima dele. O diabo não tinha limite. Aonde? Aqui, no topo do trono. Toda vez que ele ia falar com Deus, ele tinha que fazer o quê? Olhar para cima. E ele via quem? Os serafins que voavam acima do trono de Deus. Ele tinha inveja dos serafins. Não era de Deus. E Deus colocou os serafins de propósito. Às vezes Deus bota uma pessoa acima de você para te provar. Ele olhava para os serafins, ele teve raiva dos serafins. Olha onde vai ele colocar as estrelas. Acima das estrelas. Ele falou assim: eu não quero que ninguém esteja acima de mim. Ou seja, ele queria tirar a posição até dos serafins. Ele queria que os serafins estivessem abaixo dele. E Deus havia colocado os serafins aonde? Acima dele. Isso, os serafins representam a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, como mesmo sendo Deus, Deus se sujeita à sua própria palavra. Acima de Deus tem o quê? A palavra de Deus. Se você cumprir a palavra de Deus, Deus não pode te impedir.
Porque na palavra você tem liberdade, tem justiça. Na palavra. Deus nunca vai contra a sua palavra para te ferir. Na palavra você está protegido. A Bíblia diz assim: Deus sendo maior do que todas as coisas, Ele mesmo sujeitou a sua própria palavra. Então o serafins, ele representa o quê? A palavra de Deus, que está acima dele. Deus colocou. É como você na sua casa tem uma regra. Você como pai, como mãe, como proprietário, você coloca uma regra. Agora, se você não respeitar a sua regra, você rompeu ela. Aí você se sujeita à sua própria regra. Para quê? Para mostrar que a regra é verdadeira. Você fala assim: não pode luz acesa. Aí você fica deixando luz acesa, você está dando o quê? Mau exemplo. Então Deus, ele, para não dar mau exemplo, ele mesmo se sujeita à própria palavra. Então Deus nunca vai contra a sua palavra para te ferir, para ser injusto com você, porque Deus é injusto. É nisso que o diabo nos pega. Porque ele chega para Deus e fala assim: o Senhor é justo? A tua palavra é isso, olha lá, fica sabendo a tua palavra. É nessa hora que ele te pega. Deus não faz ferir os filhos dele à toa. O diabo joga a palavra. Ele mesmo não consegue cumprir, mas ele fica jogando a cara de Deus. É isso que o diabo nos acusa o tempo todo. É na palavra. Mas quando você está na palavra, por que ele fica questionando Jó? Porque ele viu que Jó não sai da palavra. Jó cumpria tudo. Ele vai dizer: eu não consigo tocar nele, porque o Senhor cercou ele de bênção. Mas olha, eu estou duvidando aí. Eu acho que se o Senhor não abençoar ele mais, ele vai desnegar. Deus deixou. Agora voltando aqui para ele. Agora, para ele ser Deus, ele percebeu que ele tinha que ter o quê? Isso aqui é pedra preciosa. Outra hora você abre lá em Apocalipse capítulo 20, 22, se não me engano, que tem cada uma dessas pedras aqui, ó. Cada uma delas representa Israel. Ele vai tirar uma sequência de 3 pedras e vai trocar por ouro, porque o ouro representa divindade. E é só por isso que você tem que dizer mais a verdade. Porque Deus estabelece um princípio: toda criatura que se apresenta diante dele tem que deitar o ouro. Chegou diante de Deus, apresenta a oferta. Não pode vir de mão vazia, por causa de impossível. Que pega o ouro, troca essas pedras, tira as pedras e coloca ouro. Ouro não é pedra preciosa, ouro é mineral. Quando ele faz isso aqui, irmão, ele sai debaixo da cobertura. Aí Deus vem pegar. Era isso que Deus precisava. Então não tem como vencer Deus. Agora, como que ele vai fazer? Que era essa a pergunta. Quando ele vai decidir se revelar, como o reino de Deus ele é hierarquia, e é muito funcional isso, tanto o reino espiritual quanto o reino de Deus, tanto o inferno também é assim. Ele chega para o cara que está abaixo dele, o espírito está abaixo dele, o anjo está abaixo dele, o segundo, e fala assim: ó, eu estou arrumando um plano aí, eu vou me levantar, vou colocar um trono paralelo ao trono do Altíssimo. Se você me apoiar, eu coloco você no meu lugar. Aí surge uma vaga. Você vem para o meu lugar. E você que está abaixo dele, vem para o lugar dele. Ele começa a negociar posição. É parecido com a política do Brasil, né? Você vem para cá, eu te dou um cargo aqui, eu te dou um cargo lá, é diabólico isso. Ministério aqui, ministério. É isso aí que é comércio. É exatamente isso que Lúcifer fez, que a Bíblia diz assim: pela multidão do teu comércio, te peguei. Então, foi isso que ele fez, trocando posições. E aí o que Deus vai fazer? Vai derrubar. Sabe como é que Deus derrubou o diabo? Tacando pedra de fogo nele. Queimou ele. Ele vai descer com uma bola de fogo. Que aí os cientistas vão dizer que ele cai na terra. Um meteoro caiu na terra e matou os dinossauros. Ele caiu na terra, exatamente onde ele habitava. Perdeu a posição de anjo de luz e se tornou um anjo das trevas. Não virou demônio, pelo amor de Deus. Diabo, o Lúcifer, ele não é demônio. Demônios são os filhos dos anjos, as mulheres que tiveram relação. Nasceram esses seres híbridos
que são os demônios de hoje que incorporam as pessoas. Então, quando você estiver expulsando o demônio, não pense que ele é monge que estava lá em cima com Deus, não. Eles são seres muito milenares, devem ter uns 6 mil anos, mas eles não estavam em cima do trono de Deus. Há uma possibilidade do espírito do anjo, o anjo caído, o anjo das trevas, incorporar uma pessoa? Tem essa possibilidade. Mas isso aí é muito humilhante para eles, só em último caso. Agora, vai haver, em breve, uma encarnação demoníaca. Vai ter um desses políticos que estão aí, eles vão se levantar um político, um só. Ele vai governar o mundo todo. Vão ter 2. Um que vai clamar o outro. Vai ter um político, que provavelmente é um papa, e ele vai dar voz a um político. Esse político é o anticristo. Ele vai morrer. E quando ele morrer, ele vai ser ressuscitado. Mas quando ele for ressuscitado, o espírito que entra nele não é o espírito humano, é o do Lúcifer. Aí vai ser o próprio Lúcifer, no corpo humano. Porque ele quer vir receber adoração, para implantar. Então, quando a gente lê Apocalipse, ele fala sobre isso. São 3: o falso profeta, a besta e o anticristo. 3 pessoas. O falso profeta vai ser um papa. Ele vai ficar falando, as pessoas vão achar que ele é o Cristo. Ele vai dizer, como João Batista, não sou o Cristo. Tem adora a besta. Que não vai ter nome de besta, vai ter um nome lá. Vai ser famoso, baitola, né? O Eucaristia não tem amor das mulheres. Está tudo escrito. Pastor, está escrito na Bíblia, não estou inventando nada, está escrito, ele não terá o amor das mulheres. Então essa organização, esse movimento LGBT, a aceitação a esse tipo de coisa, tudo é demoníaco. Pastor, esse camarada tem uma cor? Tem. Qual é a cor desse anticristo? Está na Bíblia. Vermelho. O dragão se veste de vermelho. Qual é a cor que está no Brasil agora? Faz o L agora. Está tudo escrito, irmão, não é manipulação. O dragão, ele é vermelho. Usa vermelho. Aí você vai em Roma, os arcebispos usam o quê? Vermelho. Você vai na China, é o quê? Vermelho. Não é um movimento brasileiro, é mundial. O negócio é mundial. Você sabe por que a igreja se posicionou politicamente esse ano? Quem sabe? De novo, vou fazer a pergunta de novo. Você sabe por que a igreja se posicionou politicamente esse ano? Oi? Porque claramente eles começaram a falar de princípios bíblicos que não tiraram a igreja. Tem uns que falam assim, eu não acho certo a igreja se mexer no político. Não? Então rasga o Apocalipse. Então rasga Gênesis, porque José era o quê? Moisés era o quê? Moisés foi criado no palácio, irmão. Faraó era príncipe. Quem era José da Arimateia? Político. Quem era Paulo? Senador. Davi era o quê, irmãos? Samuel. Presidente. Então, só um motivo. Então rasga a Bíblia, porque a Bíblia ela é política. O reino de Deus, ele é político. Você sabe qual é a revolta dos judeus, principalmente de Judas, Iscariotes? Porque Jesus ele não foi político. Ele esperava que Jesus tomasse o poder. Ele vai dizer, eu não vim para isso. Fala para ele. Eu queria saber sobre o quê? Se a... Não vou perguntar. É dentro do tema aqui, não é nada assim, fora do tema, antes continuamente fala do negócio. Depois eu pergunto, porque eu não sei como fazer
Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? É meio parecido com o crente, né? Irmão, eu te vi você na casa do ímpio, te vi você andando com o ímpio. Olha, se o cristão ele tem garantia de si mesmo, que ele não vai ser corrompido, eu acho que for para ganhar o ímpio é válido. Agora tem que tomar cuidado o seguinte: como é que o cristão está ganhando o ímpio? Trazendo o ímpio para perto dele. Não é indo aonde o ímpio está. Eu não acho que o cristão ele tem que ir aonde está a balada, o cinema. Não, ele tem que estar andando com o ímpio, trazendo o ímpio para as coisas dele. Então eles estão revoltados porque Jesus estava comendo com quem? Com os pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se a pessoa ela se acha justa, ela não pode ser salva por Jesus. Jesus ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Primeira coisa que eu costumo ter consciência é de que ela é pecadora. Samanta, reconhecer que eu sou pecador. Reconhecer que se eu morrer naquela situação, sem Jesus, eu vou para o inferno. É nessa hora que a pessoa tem uma clareza, chamada de metanoia. E aí ela tem que aceitar a Cristo para a mudança de rota. Ela estava indo para o inferno, ela deixa de ir para o inferno. Então, a primeira fase da salvação, ela acontece em 3 tempos. Todos vocês têm que aprender isso, decorar isso aí de verdade. Quando você for explicar para alguém sobre salvação, você tem que saber isso claramente. A salvação, ela acontece em 3 tempos. Como assim, pastor? Ela acontece no passado, ela acontece no presente, ela vai acontecer no futuro. Porque a gente não é salvo instantaneamente. A gente é salvo em 3 aspectos, 3 áreas, em 3 tempos. Primeiro, nós somos salvos em 2 aspectos, jurídico e orgânico. Primeiro, jurídico. Deus precisa ser satisfeito juridicamente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tem que morrer por causa do pecado. Quando Cristo ele morre pelo pecado, ele morre sua morte, ele satisfaz juridicamente, judicialmente, a vontade de Deus. Agora, essa salvação, ela precisa atender outro aspecto, que é o quê? É organicamente. Cristo morreu para te salvar, para transformar a sua natureza. Não foi para melhorar o seu comportamento. A igreja ensinou por um tempo que a pessoa era salva pela mudança de comportamento. E mudança de comportamento não salva ninguém, não é sinal de salvação. Porque a pessoa pode melhorar, mas depois piorar de novo.